E aí pessoal da Quatro Rodas, tudo bem? Estamos aqui para mais um live, mais uma novidade e curiosamente mais um SUV, né? A gente teve a live do XC40 na semana passada e temos a live agora do concorrente dele e do E-Pace, que também a gente já tinha feito live. BMW X2. Vai ser um pouquinho mais caro que o X1, vocês estão vendo o preço aí na descrição, a partir de R$ 211.950, para brigar aí com E-Pace, XC40, correndo um pouco por fora o Q3, um carro que é SUV, mas com apelo de design. Aliás, design é o que mais chama a atenção no X2. Vamos dar uma olhada nele? Vamos inverter aqui a câmera. Tá aí, BMW X2, a partir do dia 26 desse mês, começa a chegar nas concessionárias de todo o Brasil por R$ 211.950. Esse carro ele vai ser vendido em duas versões no Brasil. Essa que vocês estão vendo é a topo de linha, é a M Sport, R$ 246.950. A M Sport, vale reforçar que de M não tem nada, nada no quesito performance, é basicamente um apelo estético, né? Vocês estão vendo aí algumas partes acetinadas, tanto no arco de roda quanto saias e para-choque dianteiro. É uma das principais diferenças desse pacote M Sport. O BMW X2 ele não vai ser fabricado no Brasil por enquanto, ele vai vir importado para concorrer, como a gente já comentou, com Jaguar E-Pace, Volvo XC40. Vocês veem que ele tem um perfil mais baixo, né? Ele é mais baixo e mais largo que o X1. Então é um carro que ele lembra um pouco o hatch. A gente até comentou aqui na apresentação imprensa do carro que o design dele lembra muito o primeiro X1, que era um carro baixo, mais largo, que estava mais para hatch do que para SUV. Algumas curiosidades. Vocês estão vendo que o logotipo, além de estar no porta-malas, também está na lateral. É uma referência a um antigo carro da BMW, um Série 6 CSI, que tinha os logotipos na coluna lateral. E um comentário aí para os entusiastas de BMW. Vocês vão notar que a última coluna da lateral, a chamada coluna C, ela tem uma curvinha aqui, chama Hofmeister Kink, uma marca registrada dos modelos da BMW. Outra curiosidade também que eles fizeram questão de destacar na apresentação imprensa do carro são essas ponteiras de escape. São bem largas, parecem ser bem largas e são mesmas. São as mesmas do BMW X6. Vamos mostrar aqui. São ponteiras duplas, um diâmetro bem grande aí, ó, colocar minha mão para vocês terem uma ideia. São ponteiras bem largas, não tem som variável, ela não tem aquele botão que muda o som do carro. Por falar aí de som, falar o motor, né? O motor é um 2.0 turbo, Twin Power, né? Não é biturbo, é um motor de dupla voluta. São 192 cavalos. É um motor 4 cilindros, turbo, é o mesmo usado no Série 3 também. Ele é uma evolução, na verdade, ele tem algumas mudanças, tem coletor de escape integrado, mas ele é derivado do motor usado no Série 3. Falar um pouco de números, são 192 cavalos a 5.000 RPM e 28,5 kg/metro de torque. Uma diferença desse motor é que ele não é acoplado a um câmbio automático convencional. Esse carro usa um câmbio automatizado de dupla embreagem. O foco, porque ele é um câmbio de dupla embreagem, porque o foco desse carro é mais desempenho. A gente teve a oportunidade de guiar ele num circuito tanto urbano quanto rodoviário, então eu não posso falar muito, na verdade, a gente só pode falar como esse carro anda a partir de quinta-feira, mas antecipar rapidamente que a dinâmica desse carro é bem interessante. É um carro com muito potencial. O Eduardo Boamorte comentando 190 cavalos, fraco. Olha, Eduardo, os números não empolgam tanto, é verdade. Mas a gente tem que levar em conta que a questão do handling, né? Esse carro ele é mais baixo, então ele tende a ser mais prazeroso de se guiar. Falar um pouco aqui de desempenho, divulgado pela fábrica, tá, gente? Esses não são números 4 rodas. 0 a 100 em 7,7 segundos e velocidade máxima de 227 km por hora. E consumo também, que o pessoal sempre comenta, né? O consumo urbano, 10,3 km por litro e consumo rodoviário, 13 km por litro. Lembrando que esse carro é somente gasolina. O Pedro comentando do preço absurdo. Pedro, muita gente que pode comentar, né? Achar que é um preço fora da média, mas esse carro é um carro de nicho. Nas palavras do pessoal da BMW hoje, eles comentaram a importância desse carro é imagem e não volume. E de fato, o design desse carro é bem marcante, né? Então, não é que você espera aí de um SUV. Tanto que eles têm uma terminologia própria para esse carro, eles não consideram um SUV, apesar de ser, né?
mas ele tem esse teto baixo, né? Vocês estão vendo que a linha envidraçada ela vai diminuindo conforme se aproxima da traseira. Um logotipo na lateral que é bem marcante. As rodas, olha, eu particularmente achei essas rodas muito bonitas. Ela lembra um pouco diapasões, né? Então eu achei bem interessante. São pneus 225/45 R19, é uma roda de 19 polegadas. O João comentando é mais o GLA. Ele lembra um pouco o perfil do GLA, João, só que ele é mais gostoso de guiar que o GLA, na minha opinião. Como eu disse, né, eu não posso falar muito de como é dirigir esse carro por enquanto, porque outras pessoas vão dirigir esse carro ainda, então eles institucionalizaram um embargo. É uma coisa bem comum nas avaliações de automóveis, então o pessoal vai achar estranho, mas é bem comum. Então quinta-feira aí vocês vão poder ler todas as nossas impressões ao dirigir esse carro no Brasil, que a gente já andou lá fora. Vocês podem acompanhar aí no site da Quatro Rodas nossas impressões de dirigir lá fora. O Nonato perguntando quantas marchas. Nonato, 7 marchas, automatizado de dupla embreagem. Vamos mostrar aqui o interior. Essas ranhuras aqui é da chave presencial, né, para você conseguir abrir o carro sem precisar tirar a chave do bolso. Vou mostrar aqui um pouco o painel. Ele lembra um pouco o X1, o painel, e outros modelos novos da BMW, né? Vocês podem ver que tem essa tela de LCD. Vamos ligar o carro, né? Para ligar todas as telas. É uma tela, não é touchscreen, né? Então... perdão, ainda bem que eu mexi aqui e não caí nos textos. Ela é sensível ao toque. Por que eu já caí no lugar comum e erradamente falando, né, que ela não é touchscreen? Porque, vamos baixar o volume aqui. Porque a maioria dos carros da BMW não é sensível ao toque. Começou recentemente do Série 5. Esse carro, como vocês viram aí, eu falhando miseravelmente, é tela sensível ao toque também. É um sistema multimídia de nova geração. Então ele tem conexão com a internet, você tem acesso aos principais recursos do carro. O Janser comentando interior, como sempre, espartano. Janser, não chega a ser questão de espartano, né? Ele é muito sóbrio, né? Mas não é espartano. Você vê vários materiais aqui, isso aqui é couro, isso aqui é uma superfície com uma superfície ao tato mais agradável, aqui em cima é emborrachado. A tela, como eu comentei, é sensível ao toque, então não é exatamente espartano, é mais sóbrio. Ar-condicionado digital de 2 zonas. A alavanca para troca de marchas, isso é uma característica dos BMW de um tempo para cá. Ela é como se fosse um joystick, né? Então você mexe nela e ela sempre volta para a mesma posição. Câmbio automatizado de dupla embreagem e 7 marchas. Aqui você tem freio de estacionamento eletrônico, touchpad. Essa parte central aqui do touchpad funciona mesmo como um touchpad de computador, né? Você consegue, por exemplo, desenhar letras para você colocar o endereço do GPS. Esse painel aqui, falar um pouco dele que eu achei muito interessante. No vídeo vai ficar um pouquinho difícil de mostrar, mas esses mostradores grandes, tanto o velocímetro quanto o contagiros, eles olhando assim de perto, eles parecem digitais. É impressionante. Eles conseguiram um efeito com luz e sombra que ficou muito bacana, mas fica difícil de mostrar no vídeo, mas são mostradores analógicos, esses dois. Mas esse aqui, só que eles parecem muito digitais. E essa parte de baixo é uma tela digital, é uma tela de cristal líquido. A resolução é muito boa da tela, a visualização dos instrumentos é muito boa. Como todos os BMW atuais, quando você liga o farol muda de cor, fica na cor âmbar, a iluminação interna. Só que eu achei pequeno, eu achei esse quadro de instrumentos muito pequeno e faltou assim opção de customização. Você tem aí Audi, Volkswagen, o novo Tiguan que chegou agora, que você consegue colocar a tela do GPS quase inteira no quadro de instrumentos e não é o caso desse carro. Esse carro também tem um HUD, vamos ver se eu consigo mostrar, tá vendo, vocês vendo esse número piscando aí, o 0 e a setinha, é o HUD, né? Ele mostra as principais informações do carro e da navegação na base do para-brisa, é um recurso bem bacana. O S. Paulo Almir perguntando se tem step opcional, vamos mostrar. O Luiz Paulo comentando como no X1 falta indicador de temperatura. Luiz Paulo, essa questão do indicador de temperatura é bem polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, os fabricantes argumentam que hoje em dia não precisa, não tem uma resposta ideal, se é legal ter ou é legal não ter. Vou mostrar um pouco aqui, o teto, é um teto panorâmico, com abertura, né, essa parte frontal, ela abre. Vou mostrar também um pouquinho do banco traseiro. Agora mostrar uma coisa que eu não gostei
desse carro. Ignorem as balinhas aí, o carro está no meio de um test drive, ele só tem uma entrada USB, esse carro. Então, apesar dele ter integração com celulares Apple, ele só tem uma entrada USB. Então, ou você usa o seu celular, ou você ouve o pendrive, ou só uma pessoa vai conseguir carregar o celular. Isso me incomodou um pouco. Borboletas para troca de marchas, painel multifuncional. Vocês estão vendo aqui que é um botão que na verdade não é um botão, é porque esse carro não tem o ACC, o controlador de velocidade adaptativo, que seriam esses botões. Esse carro tem só o controlador de velocidade e o limitador de velocidade aqui. Vamos ver o pessoal comentando. O Júlio Ramon, teto panorâmico opcional. É dessa versão topo de linha, Ramon. A versão de 211.950 não tem esse teto. O Luiz Paulo, colocando o banco em posição baixa, você consegue enxergar a parte de baixo do painel? Consigo sim, viu, Luiz? Eu tenho 1,75 m de altura, então é mais ou menos, esse ponto de vista que eu estou mostrando é mais ou menos o meu ponto de vista. Então eu consigo ver tanto o quadro de instrumentos, esse volante tem regulagem de altura e profundidade, então eu consigo aqui ver tanto o quadro de instrumentos quanto o HUD. A visibilidade geral desse carro é muito boa. Paulo Amorim perguntando se deu dupla embreagem. É sim, Paulo, dupla embreagem a seco. Mário Fernando perguntando se na boa vale tudo isso. Olha, Mário, como eu disse, não posso falar como é dirigir esse carro. O que eu posso falar é que para quem valoriza a imagem, quem valoriza um carro que se diferencia, pode valer. Lembrando que a gente está falando uma faixa de preço de mais de 200 mil reais. Então a racionalidade não é exatamente um ponto forte, né, nesse segmento. As pessoas às vezes querem aquele carro porque ela quer aquele carro, achou aquele carro bonito. Não é racional, não é exatamente racional. Vou mostrar o espaço aqui do banco traseiro. É um espaço bem razoável para o segmento. Ele é bem próximo do E-Pace. Vocês veem que eu estou com uma distância razoável, né? Não tão totalmente confortável, mas até uma boa distância do banco da frente. Saída de ar-condicionado para quem está atrás. Não é trizone, né? Eu não consigo regular a temperatura do ar para quem está aqui atrás. Não tem entrada USB aqui, só um 12 volts. Pessoal perguntando carro show, só o preço é ruim. O preço ele foi posicionado para ser uma alternativa exclusiva em relação ao X1. O Bruno Hermida perguntando, a manopla é diferente da X1, Olha, Bruno, eu vou ficar te devendo porque eu não lembro de cabeça se a manopla da X1 é exatamente essa. Eu acho que ela é um pouco diferente, porque o que eu me recordo dos modelos da BMW é que esse botão P do parking não ficava em baixo relevo. Então, mas é assim, eu não posso tirar essa informação exata agora, porque eu realmente não me recordo se é o mesmo. Pessoal pedindo para mostrar o motor. Vou mostrar o motor. O pessoal perguntando onde que tá mostrando, de onde eu tô gravando o vídeo. Eu tô na rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Eu tô no meio do test drive do carro, por isso que vocês estão ouvindo aí barulho de caminhão passando no fundo. Bastante marcação aí de estacionamento. Tá bem corrido porque eu tô no meio do test drive. Parei aqui para poder mostrar para vocês um novo X2. O pessoal pediu para mostrar o motor, então eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Vocês estão vendo aí aparecendo 2X, vamos parar de chacoalhar a câmera, né, para vocês conseguirem ver esse 2X escrito para abrir o capô. Por quê? Porque o capô dos modelos da BMW, ele não tem aquela trava que você tem que ficar caçando com o dedo para conseguir abrir. Para você abrir um capô de BMW e também do Chevrolet Cruze, é assim, levantou uma vez, esse apito é para avisar que o capô foi aberto, levanta outra vez. Agora é só ir lá na frente do capô e levantar o motor. Não tem mais aquilo de ficar caçando, uma coisa que a gente apanha até nas lives, né? É só eu vir aqui e levantar, olha que maravilha. Diego Fantini, qual o valor da versão top? 244.950, Diego. Essa versão que a gente está mostrando, inclusive. O pessoal perguntou do motor aí, vamos falar de novo. É um 2.0, 4 cilindros turbo. Esse Twin Power não é que esse motor é biturbo. Esse turbo, na verdade, é dupla voluta. 2 cilindros alimentam uma parte do turbo, né, um caminho do turbo, e outros 2 cilindros alimentam outra. Falando assim é bem complicado explicar, inclusive vocês podem esperar aí que a gente vai dar mais detalhes disso nas nossas sessões de correio técnico, mas em termos práticos, o que muda para mim, né? O que muda para minha mãe? O carro acelera mais, o turbo enche mais rápido, e isso se traduz em uma resposta mais rápida ao acelerador. Números, 2.0 turbo, a gente já falou, 190 cavalos. Vamos puxar aqui a ficha,
Atenção que eu tô com uma colinha aqui, 192 cavalos, hein? Eu roubei 2 cavalos aí. 192 cavalos a 5.000 RPM e 28,5 kgfm de torque a 1.354 RPM, né? E com esses motores turbo de gerenciamento eletrônico da turbina, eles têm um pico de torque muito baixo. Pessoal, deixa eu só puxar aqui para falar o nome. O Jordan Macedo pergunta se é o mesmo motor para todas as versões. Jordan, é sim, é o mesmo motor para todas as versões. Tração dianteira, eu até peço desculpas, esqueci de comentar isso, tração dianteira. Eles estudam trazer a versão X-Drive de tração integral, mas por enquanto tração dianteira. Mas esse carro, como eu comentei, o apelo dele é um pouco mais esportivo. Então, por exemplo, você tem aqui uma estrutura, uma barra de amarração das torres da suspensão dianteira. Isso ajuda a controlar a torção da carroceria. Você tem também toda a fixação aqui do front-end, né, da parte frontal do carro, também nas partes da suspensão dianteira. Essas partes prateadas vocês estão vendo aqui é o sistema de dissipação de calor do farol full LED. Esses faróis são totalmente em LED, só que eles precisam de uma resistência. Então é aquelas peças prateadas que vocês viram. Pessoal comentando aqui, o Luiz Paulo, a minha X1 faz 11 na cidade, 14 na estrada. Confere nessa X2. Luiz, vamos falar de novo aqui do consumo. É próximo do da sua X1. Esse é o consumo que eu estou te falando, é padrão Compete, né, PBE. São 10,3 na cidade e 13 na estrada. Lembrando, né, gente, sempre é importante reforçar que consumo varia muito da forma como você dirige. Inclusive, as revisões do BMW também mudam da forma como você dirige. Uma outra curiosidade aqui, muitos modelos, não só da BMW, tem isso. Vocês estão vendo aqui o polo positivo, mas aqui não está a bateria. Não, ó, esse aqui, a bateria está exatamente atrás. Eu achei que a bateria desse carro tivesse recuada. Vou fechar aqui. Alguns modelos, não é o caso desse aqui, a gente acabou de pegar esse carro, inclusive. Ficam no porta-malas, não é o caso desse carro. Motor transversal, câmbio automático, também aplicação transversal, não é longitudinal como os modelos de tração traseira da BMW. Por falar em modelos da BMW, esse carro usa a mesma plataforma de BMW X1 e Mini. Por isso que ele tem esse motor transversal. Você ganha maior espaço interno, então você aproveita melhor o espaço para colocar pro habitáculo, né? A contrapartida, claro, é que você não consegue colocar um motor tão grande. Então não vamos sonhar aí com 6 cilindros nesse carro por enquanto. Porta-malas aqui, não tem aqui o bagagito, abertura, fechamento elétrico nessa versão. O pessoal perguntou aqui do step, vou mostrar o step temporário, né? Ele tem uma largura menor, então é um step que você pode usar. Ele não tem, você pode rodar o quanto você quiser com esse step, mas dentro do limite de geralmente 80 km por hora e uma rodagem máxima de 80 a 100 km por hora. Então é um step que você usa uma pressão bem mais alta, mas acaba sendo uma solução um pouco mais segura do que o run flat, que dependendo do corte não tem o que fazer, você tem que tirar o pneu. Tem aqui uma 12 volts para você colocar aspirador elétrico ou mesmo compressor do pneu. Luiz Paulo, pneu run flat, não é run flat, Luiz Paulo, é um pneu convencional. Inclusive, essa é uma alternativa que algumas fabricantes fazem, porque o pneu run flat ele é mais duro. O pessoal perguntou aí de porta-malas, né? Afinal, claro, a gente está mostrando porta-malas e não fala o número, vamos falar, 370 litros de volume. É um pouco menos aí do que alguns concorrentes, mas olha, olhando aqui é um volume, apesar do volume não ser tão grande, esses 370 litros, eles são muito bem aproveitados. Você vê aqui que é bem alto a altura do compartimento de carga, então o dente, né, o quanto você tem que levantar de carga para conseguir colocar, o quanto você tem que levantar a carga para colocar dentro do porta-malas, nesse carro não é tanto. Então, apesar desses 370 litros não impressionarem, dá para aproveitar bem esse compartimento. O Júnior comentando que o X1 é melhor. Júnior, é uma questão muito pessoal, né, como eu comentei. O Fábio Marcos perguntando quantos litros o bagageiro, 370 litros. Na comparação dos carros, o X2 equivale ao X1, muito caro para pouca alteração. Luiz, é um carro, como eu comentei, né? Não é um carro tão racional assim, ele apela muito pro emocional. Então você tem um teto mais baixo, ele é mais largo. Aliás, vamos mostrar de novo por fora, fechar aqui o porta-malas com abertura elétrica. Essa é a versão topo de linha, 244 950. Fechar aqui o capô também, né?
fechar o capô de uma vez para ele não ficar mal fechado igual ficou o E-Pace. Quem viu a live do E-Pace lembra disso. Fechei aqui. Particularmente eu achei bem bacana o design, bem marcante. É um carro que chama atenção, ainda mais essa cor dourada. Essa cor tem um custo adicional, eles ainda não abriram esse valor. O João Pedro comentando, o mini grandão da BMW. Olha, João, analisando a plataforma e o motor, você pode até falar isso. Mas se você for analisar a plataforma e o motor, dá pra falar que o Tiguan 350 é um Golf GTI, né? Mas, assim, esse carro tem muita personalidade, então não dá pra falar. Ele é mais alto, ele é mais largo, inclusive, né? Então, ele não tem... Pra maioria das pessoas, se você falar que esse carro usa a mesma plataforma do X1 e do Mini, pouca gente vai acreditar, ou vai entender como que esse carro consegue usar a mesma base, né? Desses outros dois citados. O André Costa comentando do logo na lateral, não ficou legal. André, é polêmico, né? É polêmico, não é comum. Lembra um pouco aquele pessoal que vai em loja de acessório e fica emprequetando o carro. Eu, pra ser bem sincero, eu ainda tô digerindo isso. Num primeiro momento eu achei interessante, no outro me incomodou um pouco esse ruído aqui na coluna. Mas o objetivo desse logotipo, assim como outros recursos de design do carro, é exatamente isso, chamar atenção. Você pode até não gostar, mas opa, eu olhei pro carro. Então esse carro, principalmente, ele tem um azul também, um azul meio bebê, que a gente não vai conseguir mostrar agora, que é o outro carro que está aqui no teste. Esse carro chama atenção. Então, pro dono desse carro, isso pode ser um ponto a favor, sim. Eu quero um carro que me destaque na multidão, eu não quero ser só mais um Evoque. Você vai num shopping aí, no Iguatemi, o que você mais vê é Evoque. Provavelmente com o E-Pace vai acontecer a mesma coisa. Então, o Luiz Paulo perguntando tanque de combustível. O pessoal afiado na pergunta, hein? Vou abrir aqui a minha colinha de novo. Capacidade de tanque. Errou por cima, hein? 51 litros a capacidade de tanque. Então, o pessoal comentando do interior. Fechar aqui, mostrar aqui, encerrar essa live no interior, até para fugir do vento forte. A gente está aqui na beira da estrada, então tem bastante barulho. Até agradecer aí o pessoal do Auto, o Ricardo Meyer, que nos cedeu um equipamento que permitiu a gravação de uma live com ainda mais qualidade para vocês. Mostrando aí o interior, é um interior bem similar ao que você encontra em outros modelos da BMW, sobretudo o X. Bem acabado, a ergonomia é muito boa, o acesso aos comandos é bem interessante. A BMW acabou com aquela borboleta que servia tanto para avançar quanto para reduzir marcha. Uma curiosidade, né? Isso é uma coisa muito de bolacha ou biscoito, né? A opção de trocas de marchas sequenciais, para você avançar a marcha é para trás e para reduzir para frente. Como é nos carros de corrida e como muita gente gosta. Tem gente que prefere avançar para frente, reduzir para trás. É uma questão de gosto. Então, varia muito, eu particularmente gosto quando você dá para reduzir para trás. O Luiz Paulo pedir para ligar o carro e engatar a marcha, vai ser um pouco difícil aqui, mas não dá tranco, viu, Luiz? Roda de liga leve de tamanho, pacote de personalização, o Júlio comentou. Eles vão oferecer rodas de acessório, as rodas que equipam essa unidade são rodas de 19 polegadas, muito bonitas na minha opinião. O Bruno perguntou também tamanho de roda, 19 polegadas nessa versão. Pneu perfil 40 ou 45, o João Pedro perguntou. Ô, gente, vocês aí são exigentes, mas é isso aí, tem que perguntar. O perfil é 45, viu, João? Você perguntou aí 45, rodas 19. Olhar aqui mais algumas perguntas. O valor inicial dela, Guilherme Silva, 211.950. Paulo Amorim terá o Paulo Amorim pergunta se só terá uma versão. Não, Paulo, terá duas versões, as duas com o mesmo motor 2.0 turbo. Essa que a gente tá é a versão topo de linha, é pacote M, 244.950. A de entrada 211.950. Aí o pessoal perguntou do porta-malas, a gente já mostrou, né? 370 litros. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live do BMW X2. Logo a gente vai debulhar esse carro, a gente vai testar ele, então vocês vão poder saber tudo sobre o BMW X2 e também seus concorrentes, aí tanto no site da Quatro Rodas quanto na revista. Então, que vocês tiverem de dúvida, de sugestão, pode mandar pra gente, que no que for possível a gente vai atender vocês. Obrigado aí pela audiência, pela atenção e pelas perguntas. Até a próxima!